Olá, eu sou a Ana Tanganelli, do Aprendiz de Medicina Chinesa, e neste vídeo nós vamos falar sobre algumas alterações anatômicas que podem prejudicar a tomada do pulso de alguns pacientes. É raro, mas acontece na nossa prática clínica de chegar um paciente e quando nós vamos fazer a palpação do pulso desse paciente, simplesmente não aparece nada, a gente não consegue sentir nem o pulso, ou quando sente esse pulso, ele é muito profundo, ele é muito fraco, de modo que a gente entenda que este paciente ele tem uma deficiência extrema em todos os órgãos, em todas as vísceras e às vezes até nas posições de ambas as mãos. Num primeiro momento, a nossa ideia é tonificar, ajustar esses órgãos aí para que o paciente saia deste padrão de deficiência, mas o pulso, a gente tem que lembrar, ele é uma das formas de diagnóstico na medicina chinesa. Então, quando a gente faz a palpação de um pulso, e esse pulso ele é muito profundo, ele é difícil de ser verificado, a gente precisa levar esta informação em conjunto com os demais pilares do diagnóstico. Então, a gente precisa fazer uma anamnese muito bem feita sobre sinais e sintomas, queixa principal, avaliar a língua do paciente, inspecionar face, inspecionar corpo e tudo mais. Por quê? Às vezes, existem alterações anatômicas na artéria radial que dificultam a tomada do pulso. Tem alguns pacientes que a artéria radial, ao invés de estar localizada aqui na região do canal principal do pulmão, elas são deslocadas. Então, existem pacientes que a artéria radial ela vai ser sentida aqui, ó, na parte dorsal da mão. Então, quando a gente pega um paciente e a gente faz o posicionamento correto para avaliação do pulso, que é a seguinte: dedo médio, a gente encontra o processo estiloide do rádio, e aí a gente desliza de modo a colocar os dedos nas posições corretas e sentir a pulsação. Quando isso não funciona, ou seja, a gente coloca os dedos aqui e esse pulso é sentido de forma muito fraca, o que a gente precisa fazer? Deslocar os nossos dedos, tanto para a parte mais interna aqui, ó, lentamente, a fim de verificar se a gente consegue sentir algum tipo de resposta do pulso, a gente consegue sentir o pulso efetivamente, ou se não, virar a mão do paciente e avaliar a parte dorsal do paciente. E em outros casos, a artéria radial do paciente ela é mais profunda. Então, a resposta do pulso, aquilo que a gente sente na tomada do pulso, não corresponde com a verdade. Então, é normal, por exemplo, que apareça um paciente que tem um padrão de língua indicando um excesso, mas que o pulso indica uma deficiência extrema. O pulso ele é fraco, ele é profundo e tudo mais. Então, a gente precisa saber que existe essa possibilidade de alteração anatômica no pulso, que alguns pacientes, é raro, mas acontece na prática clínica, que tem essa alteração aí que prejudicam a tomada do pulso. Tem paciente que a gente nem consegue identificar o pulso em nenhuma dessas regiões de tão profunda que é a artéria radial. E aí, o que a gente faz? Primeira opção, a gente deixa de lado a pulsologia como forma de diagnóstico e trabalha com os demais pilares do diagnóstico de uma forma mais intensa, ou a gente também pode buscar outras formas de pulsologia, por exemplo, a pulsologia de comparação e a pulsologia dos 9 indicadores, que também vai fazer uma avaliação de indicadores de artérias, né, na região do aquecedor inferior, médio e superior. Existem outras possibilidades na prática clínica, mas se você não conhece nenhuma delas, é o ideal você deixar o pulso de lado no seu diagnóstico e trabalhar com as outras formas. E aí, para finalizar, eu vou contar um caso clínico que aconteceu, não foi comigo, foi um colega, mas que recebeu uma paciente com queixa de dor lombar e aí, ao tomar o pulso dessa paciente, quase nada, sentia um pulso muito fraco, muito profundo e num diagnóstico rápido ali, porque era uma situação até de emergência, identificou-se que esta paciente tinha um padrão muito grande de deficiência, então ela tinha uma deficiência extrema. E aí o profissional resolveu fazer um tratamento com moxa nessa paciente. Então, taca ali moxa, coloca a moxa no BC8, faz moxa na lombar e tonifica e tal. E passada meia hora do tratamento, faz a tomada de pulso novamente e
Nada do pulso, continuava da mesma maneira, um pulso muito fraco e muito profundo. E até então que o profissional se atentou para esse fato que pode sim acontecer alterações anatômicas e fazendo a investigação da localização correta da artéria radial, ele encontra esse pulso na parte dorsal da mão da paciente e então ele consegue identificar aí um padrão de excesso muito grande. Porque já tinha um excesso, e aí com todo o tratamento que ele fez, colocou calor, etc, etc, ele piorou esse quadro de excesso. A paciente começou a ter mais dor lombar do que ela tinha quando ela chegou para o atendimento. Então, fica a dica. Se você recebeu um paciente e foi fazer a avaliação do pulso e não sentiu o pulso, ou o pulso é muito profundo, ou o pulso ele é muito fraco, se atente para essas variações anatômicas. Faça uma investigação em toda a região da mão para ver se não tem nenhuma alteração anatômica, algum desvio da artéria radial. E mesmo se você não encontrar pulso, o que você faz? Despreza a pulsologia e utiliza os outros pilares do diagnóstico para fazer o diagnóstico e o seu tratamento. Pulsologia é mais uma forma de diagnóstico, não é a única e nós precisamos utilizá-la em conjunto com as demais informações do paciente. Se você curtiu esse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e acompanhe o Aprendiz tanto pelas redes sociais quanto pelo site, porque lá no site todo dia tem um artigo novo, direto, prático e rápido, feito especialmente para você, né, sobre medicina chinesa. Te vejo no próximo vídeo, então. Tchau, tchau!